Olá pessoal, estamos começando nossa segunda aula, a terceira parte da nossa segunda aula, e eu estou dizendo para vocês sobre esse pré-protestantismo brasileiro, né? Descobrir a fonte das nossas tradições protestantes no Brasil. Nós temos aqui as igrejas históricas, que elas, de uma forma geral, relativa, elas se fundem em certos costumes, em certos métodos, em certas formas, né? Temos a Igreja Católica e tem as outras igrejas que são muito pequenas ou, né, foram mais missão pastoral do que missão evangelizadora, né? E nós temos o outro grupo, né, um terceiro grupo muito forte, né, que é o movimento pentecostal, que nasceu em 1911 no Brasil com a vinda de Daniel Gunnar Zwingli. É lógico que tem um pré-pentecostalismo, que é o Franciscone, né, que inicia as atividades da Igreja Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, em 1910. Então temos ali um pequeno movimento, mas o movimento de maior envergadura, o movimento de maior ocupação, de domínio, né, de influência, é o movimento pentecostal, sobre a liderança de Gunnar Zwingli e Daniel Berg, bancado pela missão sueca. No começo eles vieram por conta própria, vieram por uma revelação de Deus, mas depois de 1914 Gunnar Zwingli viaja à Suécia, e quando volta, ele já volta com o apoio da missão sueca, e já também recebe pastores ou missionários suecos, e depois outros missionários de outras regiões, né, das regiões nórdicas, começam a vir para o Brasil, e nós então temos a fundação da Assembleia de Deus, e o fogo pentecostal, a centelha pentecostal se espalha, a brasa pentecostal se espalha por todo o Brasil. E hoje nós temos então o maior número absoluto de protestantes, né, da linha pentecostal. Apesar de que a própria mídia ela está querendo dividir hoje por questões políticas, né, separar a igreja histórica como igrejas protestantes e a igreja pentecostal como igreja evangélica. Mas a palavra evangélica, ela não nasceu agora. Antes da palavra protestante, nasceu primeiro a igreja evangélica. É aqueles que eram pregadores do evangelho do Senhor Jesus. Então era chamado de evangélicos. Depois o protestantismo tornou-se um nome mais politizado, tá? E aí supriu a palavra evangélico, né? O protestantismo abarcava um espaço, ocupava um espaço maior, não somente religioso, mas ocupava um espaço político, um espaço social, cultural. Então esse nome protestante ele acabou entrando em evidência principalmente no Brasil, mas na Europa os evangélicos, né? Depois a palavra evangélico ela passou a ser nomenclaturada com os assembleianos, e agora já são os pentecostais, tá? Então temos na verdade essas mudanças de nomenclatura. Quando você passa a pesquisar, a se aprofundar, você descobre que tem por trás um resquício de preconceito, um resquício de separação, para não confundir, né? Eu não pertenço àquele grupo, não, tá? Como até dentro do pentecostalismo, temos hoje o pentecostalismo histórico ou clássico, né, que é aquele pentecostalismo centenário, e temos as igrejas neopentecostais, e já temos um novo nome, os pós-pentecostais, né? Aqui estão após o pentecostalismo. Então são nomes, são títulos dados a grupos religiosos, e eu, Luiz Guatura, acabo completando, interpretando como nomenclatura preconceituosa, que é para separar. Não, eu não pertenço a esse grupo, não. Esse grupo aí é os pentecostais. Não, esse grupo é o neopentecostal. Não, esse grupo é os pós-pentecostais, né? E logicamente que nós estamos falando de questões estruturais, questões de método, questões de forma, questões da liturgia da igreja, dos cultos, né? E aqueles que fogem disso, que muda algum fundamento, então já não pode ser chamado de igreja ou de profissão de fé. Já podemos chamar de movimento religioso fora da herético, etc. Mas não um grupo religioso
embasado, fundamentado nos 5 solas da reforma, né? Então, precisamos compreender essas questões. Então, voltando aqui para a reforma, nós vemos então que a reforma ela torna-se um terreno fértil para o iluminismo, um terreno fértil para a renascença e acaba produzindo o humanismo. O humanismo vai influenciar profundamente todos os ramos da reforma. Por quê? Por causa dos burgueses, né? E os burgueses, qual é o interesse dos burgueses na reforma? Nós temos um problema com a burguesia, né? Você sabe que burguês é aquele grupo de comerciantes que acaba nascendo após as guerras, né? Durante as guerras, as pessoas fogem e mudam para o interior, mudam para as regiões rural dos reinos, né? E os nobres eles acabam se empobrecendo por conta das guerras, porque naquele tempo os exércitos pertenciam aos nobres, pertenciam ao rei, os cavaleiros pertenciam aos nobres. Então os nobres tinham títulos de nobreza dada pela monarquia por conta dos seus exércitos. Você vê muito isso no filme Os Mosqueteiros, D'Artagnan, os 3 Mosqueteiros. Você também descobre isso no filme do Mel Gibson, Coração Valente. Você vê ali quantas famílias se juntam para tornar-se um exército contra os ingleses, no que tange aos escoceses. Então você descobre que naquele tempo, naquela época, isso vai perpetuar, né, até antes da reforma, que os nobres que tinham o exército, o nobre que detinham o exército, né? E aí eles, conforme eles ajudavam o reino, a monarquia, esses reis concediam terras, concediam domínios, né? E até países, né? O caso aqui do Brasil. O Brasil foi dividido em parcelas para as famílias nobres de Portugal. Até hoje tem pessoas que ainda têm terras que dá quase com um estado, né? Dependendo do lugar do Brasil, do nosso continente. Então, quando eu falo que os burgueses eles se interessaram pela reforma, porque tem um problema entre os burgueses e a igreja. Os burgueses tornaram-se inimigos da igreja. Com o fim das guerras, as famílias começaram a voltar para os grandes centros. E aí surgiu, então, um quarto grupo. Antes eram só 3 grupos. A família real, ou seja, a família real, o segundo grupo, os nobres, e o terceiro grupo, a plebe, né, os súditos. Só que com o empobrecimento dos nobres e com a vinda das famílias para os grandes centros, nasceu então os burgueses, que foram os comerciantes, que eram os artesãos e os comerciantes propriamente dito. Começaram a trabalhar, nós chamamos de atravessador, e enriqueceram. Eles desejaram que os filhos estudassem nas universidades. Só que as universidades da época, elas estavam atrás da igreja. O pessoal critica a igreja por ser fundamentalista, a igreja é isso, aquele outro, a igreja, mas a igreja é responsável pela estrutura do mundo moderno. A igreja, o cristianismo, é que transformou esse mundo. Nós vivíamos na Idade da Pedra, nós não tínhamos princípios, não tínhamos educação, não tínhamos formação, tá? Não tinha higiene, não tinha uma produção científica. A igreja é que se preocupa com isso. As primeiras universidades nasceram atrás da igreja. Tá? E as igrejas protestantes também criaram universidades. No entanto, as melhores universidades do mundo não são as universidades que não tem não tem uma profissão de fé, não sejam religiosas. As melhores do mundo são todas de confissão religiosa. Harvard, Stanford, a própria Oxford, todas elas. Tá? No Brasil nós temos o Mackenzie, tá? Que são universidades idealizadas por protestantes, como também as universidades católicas, idealizadas por ordens católicas, né? Nós temos a famosa Academia Bíblica e Arqueologia de Jerusalém, promovida, idealizada pelos dominicanos, fundada em 1900. Então temos mais de 100 anos da escola da Academia Bíblica e Arqueologia de Jerusalém, que pertence aos dominicanos. Então vamos lá. Os burgueses queriam estudar nas universidades, e aí não os nobres que dominavam a igreja
os nobres dominavam a igreja. Eu disse para vocês na aula passada que o Carlos Magno ele vai criar um costume que todo nobre tinha que ter uma filha freira e um filho padre. Então chegou um momento que os mosteiros estavam todos ocupados pelas famílias dos nobres, os filhos dos nobres. E assim sucessivamente a igreja tornou-se liderada pelos herdeiros da nobreza. E aí entrou esse problema entre os burgueses e a nobreza, agora a nobreza que pertencia à igreja, que faziam parte do clero, que formava o clero da igreja. E aí eles resistiram à ida dos burgueses, dos filhos burgueses para as universidades. E por conta disso, os burgueses então enviaram seus filhos para o Oriente para estudar nas escolas, nas universidades árabes. Vamos para a última aula nossa.